Meu irmão, minha irmã, bom dia para você. Muito bom ter você aqui conosco nesse dia tão importante, nesse dia tão especial que é domingo, dia do Senhor, dia de nós cultuarmos a Deus e não simplesmente sentar no sofá da casa e colocar o play aí no YouTube e assistir um culto, 2, 3 ou 4, ou seja lá quanto você queira assistir, mas é muito mais do que isso, é o dia de nós adorarmos ao Senhor. E eu quero convidar você para esse momento. Você deve estar percebendo que nós não estamos ao vivo, nós gravamos então esta programação que quer servir como subsídio para o seu culto doméstico. Então aí reúna a sua família, reúna as pessoas que você ama, que você gosta, ao entorno da Bíblia, desse momento de reflexão que nós queremos ter na manhã de hoje, e faça desse momento um momento de profunda reflexão na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Para isso eu quero usar as palavras que nós encontramos lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, uma palavra que nós encontramos lá no Antigo Testamento no profeta Joel também. O apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, ele faz uso dessa palavra do profeta Joel, um profeta menor lá no Antigo Testamento. E ele diz então, naquele momento, enquanto ele está falando, ele está pregando o Evangelho, ele lembra desse texto bíblico: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro lembra que está se cumprindo naquele momento palavra, promessa de Deus para com o seu povo. Deus começa a escrever uma nova história. Pentecostes nos lembra disso. Deus começa a escrever uma nova história e não nos deixa desamparados nessa nova história. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você é muito bem-vindo para justamente olhar para a sua história e perceber o que Deus quer da minha vida. E quando a gente reflete sobre isso, a gente se dá conta de que quem sabe muitas coisas que nós estamos fazendo com a nossa própria vida não condizem com aquilo que Deus quer. Por isso que esse momento é um momento de extrema reflexão na manhã de hoje. É um momento onde nós queremos nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu faço parte desse movimento chamado igreja. E eu quero ser capacitado e fortalecido por Ti, ó Deus, para que eu consiga cumprir a missão que o Senhor me deu a partir de Jesus Cristo, derramando também sobre mim do Teu Santo Espírito, para que eu seja fortalecido e que eu possa testemunhar e que se cumpra na minha vida e na vida dos meus aquilo que já foi dito no profeta, aquilo que já foi dito em Atos, e que agora o Senhor nos dá esse privilégio. Privilégio é a palavra, de fazermos parte desse movimento. Você faz parte do movimento de Deus na história chamado igreja, se você se considera um discípulo de Jesus em missão aqui nessa terra. O dia de hoje é um dia de nós cultuarmos a Deus e celebrarmos a igreja, o movimento de Deus para dentro da história, do qual Deus nos dá o privilégio de fazermos parte. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse nosso momento de culto e de celebração ao seu nome. Aí onde você está, eu quero convidar para que nós tenhamos um momento de oração. Senhor nosso Deus, Senhor e Salvador também da igreja, nós queremos, ó Deus, entregar aos Teus cuidados cada um de nós e rogar, ó Deus, que nós possamos neste momento sermos levados a uma profunda reflexão a fim de compreendermos e sabermos
que nós fazemos parte do Teu plano salvífico aqui para esta terra, para a vida de pessoas. Por isso, ó Deus, tira de nós toda a preocupação, todo medo, toda a ansiedade e toda a angústia. Sejam cada uma dessas coisas, sejam quais forem suas motivações, mas nós queremos entregar aos Teus cuidados e pedir, Senhor, nos dirige. As nossas vontades, Tu sabes, mas nós queremos, ó Deus, neste momento, entregar tudo o que nós temos e tudo o que nós somos aos Teus cuidados, sabendo que Tu fazes a obra e que nós somos simplesmente Teus instrumentos. Portanto, usa-nos, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar agora você para que você ouça a primeira canção e depois dessa canção nós teremos alguns avisos, certo? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, e lava
virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pessoal, nós voltamos então com alguns avisos. Os avisos são os de sempre, né? A gente já teve aí doações, pessoas que já tinham tudo preparado, né? Olha, eu estava me preparando ali para o almoço da comunidade, que ia ser domingo passado, e acabou não acontecendo por causa disso aí tudo, mas eu estava ali preparando. Então assim, ó, o pessoal já falou com o Giovanni, tá? O nosso presidente, então pode fazer contato com ele. Ó, eu tenho aqui doação para fazer, não dá mais para esperar, pode falar com ele, né? Ou com o pessoal do presbitério, que vai ser muito bem-vindo aí a sua prenda, como a gente diz, né? Lá no Rio Grande do Sul, prenda é mulher, né? Então, se não vai doar sua mulher para o almoço da igreja, isso fica estranho. Então, é um brinde, é o que você tem preparado como oferta de gratidão e de louvor a Deus, tá? Então, dito isso, também lembrando, gente, a nossa campanha aí de arrecadar alimentos para ajudar pessoas, elas estão acontecendo, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, tem sido muito legal e muito bonito ver isso aí, esse movimento todo, e saber que a Igreja de Jesus Cristo aqui de Rio Antinhas está fazendo parte disso. Então, gente, isso é fantástico. Se você tem condições, continue ajudando, né? A gente não está pedindo aqui para que você doe além daquilo que você pode, que você venda tudo que você tem e doe. A gente não está dizendo isso. A gente está pedindo para que você compartilhe aquilo que você tem. Às vezes tem excesso, compartilhe, né? Eu paro para pensar, às vezes a gente está almoçando aí e quando tem até aquele restinho de comida, às vezes nem é restinho, às vezes é um restão, né? A gente acaba jogando fora porque faz demais, porque tem para esbanjar no final das contas. Quantas pessoas a gente poderia estar ajudando, né? Então, fazendo essa continha muito básica, né? Eu sei que hoje em dia também ninguém mais deixa tanta comida aí sobrando e joga fora, né? Tem outros fins também, mas compartilhar daquilo que nós temos, gente, isso é Deus nos usando também para fazer parte aí do seu plano salvífico, né? Aliviando também as dores que o pecado causou na história da humanidade. Então Deus usa a sua igreja também para isso, para aliviar as dores causadas pelo pecado. Fome, desemprego e sofrimento, dor, são essas consequências. Nós já estamos bem habituados a conversar sobre esse assunto, tá? Então, se você tem condições, continue doando. Todos os alimentos, eles são bem-vindos. Se você acompanha aí os canais, as mídias da nossa comunidade, das nossas comunidades, né, no Facebook, Instagram e YouTube, você está percebendo ali também no WhatsApp. Você também sabe ali então aquilo que é mais necessário. Se você não sabe, faz um contato aí com a gente, comigo, com a Carol. Eu vou deixar aqui do lado, tá? Esses 2 telefones aqui, eles são o meu contato e o contato da pastora Carol. Então, se você necessitar, faça contato. E embaixo também aí tem o telefone da secretaria, caso seja necessário você fazer contato com a secretaria, tá? A secretaria está aberta. Se você também quer fazer sua contribuição aí, ela é muito bem-vinda, né? Num momento como esse, assim, parece que tudo está parado, ou muitas coisas estão paradas, a igreja não pode abrir as portas, mas nós continuamos pagando as contas, a gente continua com a nossa missão, a gente continua tudo como antes, né? Talvez um novo formato, mas então também é muito importante essa questão das contribuições. A secretaria está ali disponível também para isso. Meus irmãos, eu quero convidar para que a gente tenha mais um momento de louvor.
e depois então nós teremos aí um compartilhar da palavra de Deus conosco na manhã de hoje. Então, que Deus abençoe você com essa próxima canção, que ela toque o seu coração e ela mostre realmente quem Deus é e quem você é a partir de Deus. Deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Tudo a Ti.
Olá, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Com a gente está tudo bem. No quarto domingo dos meses anteriores à pandemia, a gente tem o costume no Ministério Infantil de comemorar com as nossas crianças a festa de aniversário delas, né? Os aniversariantes do mês sempre recebem um bolo e algumas guloseimas para festejar junto com os seus amigos durante o culto infantil. E sempre é um momento muito esperado e muito especial. E o que eu ouço de retorno deles, geralmente é assim: nossa, aquele bolo estava uma delícia. Ou como foi legal poder comemorar com os amigos que nem sempre estão no dia do meu aniversário, na festa na minha casa. Ou até mesmo assim: ai, eu perdi a minha festa de aniversário lá no culto infantil. Eles não vieram no dia e acabaram não festejando com os amigos e celebrando o dia do aniversário. Não sei se você comemora o seu aniversário na sua casa. Lá em casa a gente tem uma tradição. A gente costuma levar um café na cama para quem está de aniversário. E é muito esperado esse dia. E não quer dizer que o café na cama tenha que ter grandes coisas, né? Mas quer dizer que a gente se sentir amado e também sabe que o outro está pensando na gente daquele dia tão importante. Então todo mundo se prepara, né? Mesmo que a gente já está meio acordado na cama, o combinado é não poder levantar. Né? E também dizer, poxa, que surpresa, que legal que alguém está se importando aí, festejando comigo. E com as crianças, geralmente isso é muito natural. Mas nós adultos também deveríamos levar isso mais a sério. Porque quando nós nos dispomos a comemorar algo, principalmente essas datas marcantes, né? Essas datas de passagem, a gente está realmente dizendo e celebrando e dizendo que isso é importante e que a gente valoriza a existência desse dia. E eu não sei se você sabe, mas hoje, no domingo de hoje, nós como igreja cristã, nós comemoramos o dia de Pentecostes. O que é esse domingo chamado Pentecostes? Para nós, é como dizer que é o aniversário da igreja, né? Pentecostes é o evento que gerou a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouco nessa manhã. Podemos dizer que nós, como cristãos, deveríamos levar tão a sério e comemorar com tanto gosto o dia de Pentecostes, esse aniversário da igreja, da mesma maneira como nós comemoramos Páscoa, ou Natal, ou qualquer outro feriado cristão. Muito mais este, porque isso também está envolvido quem nós somos para esse Deus e o que Ele pretende com esse envolvimento também. Então vamos tentar entender o que significa esse dia, esse domingo chamado Pentecostes, que nós julgamos ser tão importante. Vamos tentar relembrar um pouquinho, né? Jesus, ele permaneceu em torno aí de 40 dias com seus discípulos após a ressurreição dele. E nesses momentos, ele preparava os corações desses discípulos para a partida dele, para o céu. Né? Então ele teve vários contatos, né? Nesses dias aí, comeu com eles, conversou, orou, falou sobre o reino de Deus, e a gente tem vários relatos na palavra dele a respeito desse contato íntimo que ele teve com os discípulos nesses 40 dias. Mas antes da morte dele, ele já havia sentado com os discípulos, momentos antes da sua prisão, para falar com eles aí sobre esse evento, né? Desse derramamento do Espírito, sobre uma pessoa chamada por ele mesmo de Consolador, de Conselheiro. Você pode olhar lá no Evangelho de João, capítulo do 14 ao 16, vários versículos que Jesus fala desse Espírito Santo, né? Referindo-se a ele como Consolador e também Conselheiro.
E ele também falava de um consolador que viria ensinar, confortar, encorajar os discípulos e algo muito importante, fazer lembrar de quem ele era. Ele havia também ensinado os discípulos de que o Espírito Santo seria a presença dele e do Pai no meio do seu povo, em nós, nas pessoas que creem em Cristo. E lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, já no dia da ascensão de Jesus Cristo, né? Ou seja, no dia em que Jesus volta para o céu e ele está lá no monte reunido com os discípulos e mais algumas pessoas também, Jesus está falando sobre a vinda desse Consolador, dessa promessa de um Consolador. Né? O que é um Consolador? Não sei o que é para você, mas para mim, um Espírito Consolador não é aquele simplesmente que enxuga as nossas lágrimas em momentos difíceis, mas é aquele que traz consolo, é aquele que também aponta a nova direção. Ele consegue não só te ouvir, mas ele consegue te levar para uma direção além, né? Te levar para o rumo certo. E as palavras usadas por Jesus antes dele subir aos céus, no evento então chamado Ascensão, foram exatamente essas do versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos. E ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois então que ele havia falado dessa promessa aos discípulos, ele sobe aos céus, né? E aí a gente tem um relato ali de que os discípulos ficam olhando para o céu, inconsolados também, pensando, poxa vida, e agora? Será que acabou de novo? Mas eles obedecem, porque Jesus, versículos antes do 8, havia dito para eles assim: gente, por favor, vocês não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, quero que vocês fiquem ali e que vocês aguardem o que vai se cumprir, porque isso realmente vai acontecer, mas fiquem em Jerusalém, né? Esperem e vocês verão o que vai acontecer na vida de vocês. Então, eles obedecem às palavras de Jesus, eles ficam em Jerusalém ali, né? E logo no capítulo 2, lá de Atos, a gente pode ver que a promessa se cumpre durante a festa do Pentecostes, né? Lá em Jerusalém. Ou seja, Pentecostes é 50 dias após a comemoração da Páscoa, né? 10 dias depois que Jesus então sobe ao céu. Só 10 dias depois é que os discípulos esperaram aos arredores, como o texto diz ali, de Jerusalém, para que a promessa do Pentecostes acontecesse. E ela aconteceu, né? E ali no capítulo 2 de Atos, a gente pode ver como isso de fato acontece. E eu quero ler para vocês, tá? Então, Atos capítulo 2, somente do versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ler na versão da NVI, você pode acompanhar em casa ou você pode simplesmente ouvir, mas ouça com atenção, porque essa promessa realmente se cumpriu. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
E aí o texto vai continuar falando que em Jerusalém estavam judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo antigo. Ouvindo-se o som, aproximou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Enfim, atônitos e maravilhados com o que estava acontecendo. Por quê? Como assim galileus, pessoas que não são tão cultas, falando em várias línguas, né? Que acontecimento extraordinário Deus providencia para que aquelas pessoas que não eram naturais ali de Jerusalém, né, que não eram daquele lugar, pudessem ouvir das maravilhas que o Senhor Jesus havia feito, né? E Deus providenciou tudo por meio do Espírito Santo, fazendo com que os que estavam ali pudessem ouvir na sua própria língua o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Porque foi exatamente isso que o Espírito Santo revelou para aquelas pessoas, através daqueles discípulos, daquelas pessoas que seguiam e amavam o Cristo. O Espírito Santo ele é enviado naquele momento, enchendo a cada um dos discípulos com coragem para falar. Coragem para falar, né? Nem eles faziam ideia que eles eram capazes de poder pronunciar, quem sabe, tais palavras. Mas porque isso não veio deles e também não vem de nós quando nós podemos pregar ou falar ou agir de tal maneira. Isso vem do Espírito Santo de Deus, mas porque tem um propósito, porque tem um fim, e o fim é glorificar o Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos repetir isso aqui. Ele capacita aquelas humildes pessoas para que testemunhem de Cristo em Jerusalém, né? E até os confins da terra, Judéia, Samaria e confins da terra. Porque Deus não queria que o Evangelho ficasse abençoando só as pessoas de Jerusalém, ou da Judéia, ou da Samaria. Não, seu objetivo era fazer aquilo se tornar cada vez maior. Era fazer aquele corpo crescer, né, para abençoar o maior número de pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus. E aí a promessa se cumpriu. E Deus quer contar com seus filhos e filhas aqui nessa terra, para que o seu reino seja mais e mais conhecido. E eu e você, a partir do momento em que nos rendemos a esse Cristo, a esse Senhor, também somos chamados, capacitados por esse mesmo Espírito que capacitou aqueles discípulos naquele dia de Pentecoste. Que coisa maravilhosa quando a gente se submete a ação do Espírito Santo de Deus. A Igreja de Cristo cresce, nós amadurecemos, nós crescemos e somos impulsionados a servir mais e mais uns aos outros, principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho ainda. O nosso coração bate mais forte quando nós sabemos que pessoas ainda não foram abençoadas pela morte e ressurreição do nosso Senhor. Enfim, o livro de Atos é o livro onde a gente pode ver a dinâmica, aquela igreja crescendo, aqueles discípulos em movimento e de como eles viviam, de como eles transformavam, eram agentes, né? Agentes de transformação na vida de outras pessoas. Enfim, os discípulos eles vão se dispersando pelas regiões de redores ali de Jerusalém, né? E eles também vão se juntando em concílios e formulando ideias e tentando ajeitar os termos, né, desse novo credo, dessa nova crença em Cristo, para que todos realmente pensassem de maneira uniforme, né? Para que essa nova crença em Cristo também não se tornasse algo que não tivesse uma história escrita, né? E o bonito dessa história toda é que eles começaram de uma maneira muito simples, né? A igreja se reunia nas casas
ela era uma igreja extremamente familiar. E nós precisamos novamente reaprender isso. E eu tenho dito que essa pandemia, esse impedimento de virmos ao templo, tem despertado esse desejo de sermos igreja família, dentro de uma igreja em cada lar, né? E isso é legal, é importante. Nós precisamos manter, sim, o vínculo da fé em primeiro lugar dentro do nosso lar, porque senão a gente também vai estar vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de religiosidade, e nós não é legal a gente alimentar a religiosidade sem uma base sólida mesmo. E gostaria ainda de dizer que nós não podemos esquecer que o Pentecostes não é apenas um evento a ser recordado, né? Ou um evento para estar lá no nosso calendário litúrgico ou até no nosso calendário anual aí secular, mas ele é um evento para a gente ser vivido, porque a promessa ela vem até nós e ela permanece em nós quando cremos por fé que Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Veja o que diz o nosso reformador Martim Lutero no Catecismo Menor, quando ele tenta explicar, lá na página 11, se você tiver aí um Catecismo Menor em casa, você pode conferir, pode ir lá dar uma olhada, o que significa essa terceira pessoa da Trindade, né, que tem um nome, que tem uma personalidade. Não é um outro Deus, é o mesmo Deus. Nós cremos num único Deus, que ele se caracteriza por 3 pessoas diferentes, tá? E cada pessoa da Trindade tem algo importante a nos dizer, mas ela nunca vai dizer a respeito de si mesma. Ela sempre vai levar a gente a compreender o Evangelho por completo. E é isso que o Martim Lutero ele fala aqui nesse trecho, no terceiro artigo lá do Credo Apostólico, página 11 do Catecismo Menor. Não sei se você sabe, vale a pena lembrar, né? A gente estava falando aí de igreja bem familiar, nas casas. O Catecismo Menor foi criado, foi elaborado por Martim Lutero para que cada família pudesse celebrar a Deus na sua casa, pudesse conhecer melhor a esse Deus trino na sua casa, né? Com as doutrinas básicas da nossa fé. Todo cristão deveria saber na ponta da língua, não de forma decorada, não me entendam mal, mas essas doutrinas que são a base da nossa fé. Se alguém nos pergunta, olha, no que você crê? Né? Aqui tem as bases que nós não deveríamos deixar jamais escapar da nossa memória. E olha só que lindo a descrição, a explicação, na verdade, do terceiro artigo, né, da santificação. Eu vou ler o artigo para você ficar aí situado. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O que significa isso? Ele pergunta. E aí ele responde: creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, reúne, ilumina e santifica toda a igreja na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta igreja ele perdoa cada dia e plenamente todos os pecados a mim e a todas as pessoas que creem. E no último dia ressuscitará a mim e a todos os mortos e dará vida eterna a mim e a todas as pessoas que creem em Cristo. Isto é certamente verdade. Gostaria de dizer também que Lutero ele não tirou essa explicação aqui do nada.
né, da sua imaginação. Não, ele o faz baseado na Bíblia, mesmo que no Catecismo Menor a gente não encontre nenhuma referência bíblica, tá? Mas se você quiser, você pode pegar sua caneta e pode anotá-la aí em algum lugar ou até no seu Catecismo Menor, as referências aí que depois eu vou estar passando aqui para vocês. Vocês podem estudar em casa um pouco mais a respeito aí dessa terceira pessoa da Trindade. Mas ele realmente faz isso de maneira bíblica, né? Estudando nas passagens onde o próprio Senhor Jesus nos explica sobre quem é esse Espírito Santo. Ele fala ali, ilumina, santifica, perdoa, capacita, guia. São alguns verbos relacionados ao Espírito Santo. Eu falei que o próprio Jesus, né, foi quem descreveu as qualidades e as ações do Espírito Santo. E ele o fez num momento muito importante, porque os discípulos estavam totalmente aflitos. Quem sabe até se questionando, né, o que será de nós agora? De tudo que a gente aprendeu com Jesus e agora ele vai ser preso, ele vai ser condenado. Realmente, será que ele vai morrer? O que vai acontecer? Será que tudo isso vai acabar? E eles estavam aflitos, com muitas perguntas, e aí Jesus entra com os versículos 14 em diante lá de João, né? Principalmente do 14 em diante até o 16, Jesus vem e diz, venham aqui, ouçam o que eu tenho a dizer para vocês, porque vocês não estão sozinhos. Lá no capítulo 14, versículo 16, Jesus diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. E estar com vocês para sempre. Nesse versículo a gente lembra que Jesus vai pedir ao Pai para enviar um conselheiro. Também ele pede para esse Espírito da verdade nos guiar, lá no capítulo 15, versículo 26, né? Também ele chama esse Espírito da verdade de testemunha dele, ou seja, o Espírito Santo testemunha de quem é Cristo. Quando a gente é chamado para ser testemunha de algo, a gente está dizendo, opa, é verdade, ou é mentira, né? No caso aqui, o Espírito Santo está dizendo assim, gente, tudo verdade. Se você não crê, eu sou aquele que vai fazer você crer naquilo que Cristo fez por você e que você não conseguiria. Né? Que faz então esse Espírito Santo? A gente acabou de ler aqui no Catecismo Menor, né, a partir das palavras de Lutero, que o Espírito Santo ele nos orienta, ele nos consola, ele nos adverte, ele nos corrige, e você pode sim procurar lá na sua Bíblia, nos capítulos 14, 16 e no 15, também essas qualidades você vai encontrar, certo? Lá no versículo 26 do capítulo 14, a gente vai ter a palavra que diz que o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, esse Espírito vem para apontar para Cristo. Todas as atitudes dele sempre vão ser para nos levar para Cristo. O seu consolo vai ser para nos levar para mais perto de Cristo, para nos direcionar para a cruz de Cristo, para esse sacrifício, para essa ressurreição e para essa nova esperança e viva esperança. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Também é aquele que nos corrige quando a gente está falhando, quando a gente peca. Ele também vai trazer arrependimento para o nosso coração. Ele vai ser a nossa consciência de nos lembrar de que nós não somos mais escravos do pecado em Cristo Jesus, mas que nós recebemos um novo chamado, um chamado para ser santos. Por isso também uma das tarefas é santificador. Ele santifica o nosso caminho, ele santifica a nossa vontade, ou seja, nós não somos melhores que ninguém, mas temos uma tarefa e uma responsabilidade maior. Então, nós somos, ele nos ajuda a lembrar de que nós temos a opção de não sermos escravizados mais pelo pecado. Quando nós sabemos que algo vai fazer mal para nós, para o outro,
ou causar um distanciamento novamente entre nós e Deus, nós podemos dizer não, eu não quero isso. Isso é a consciência que o Espírito Santo traz para essa nossa nova vida. Nós não vamos deixar de pecar, mas a gente vai receber a consciência de quando a gente está falhando e também aquele coração contrito diante de Deus, o desejo de, ok, eu errei, mas eu posso começar de novo em Cristo Jesus. Ele nos convence do pecado e nós cantamos uma música sempre aqui na comunidade, né, que se chama Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, né, e é nessa cruz ali que eu recebo esse direcionamento de ficar constrangido diante dela. E essa ação de ficar constrangido diante do meu pecado, de quem eu sou, é pura obra do Espírito Santo. Também, uma das tarefas do Espírito Santo é falar de Cristo e nos guiar para falarmos de Cristo para as outras pessoas. Foi o que a gente leu logo no início, né, do texto de Atos ali, essa coragem para poder colocar os dons que também são os presentes que o Espírito Santo nos dá, para cumprir a obra de Deus aqui na terra, para abençoar a vida de outras pessoas. Então, de uma maneira bem resumida, né, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da Igreja de Cristo é levar seus filhos e filhas para mais perto do seu Senhor, para mais perto do seu Salvador, o qual nós chamamos de Jesus Cristo, né? E também de nos fortalecer a cada dia para que a gente possa cumprir a nossa tarefa aqui na terra. E quando eu falo de cumprir a nossa tarefa aqui nessa terra, eu me refiro à ordem do Senhor Jesus Cristo, bem no final do Evangelho de Mateus, que nós sempre lemos em cada batismo que é realizado aqui na nossa comunidade. A ordem de ir ao encontro das pessoas, falar, evangelizar, fazer novos discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a esses novos batizados quem é esse grande nome, qual que eles estão recebendo ali, a marca que eles estão recebendo. Quem é esse Deus que é Pai, esse Deus que é Filho e esse Deus que é Espírito Santo que está sendo entregue para essa criança e Deus está recebendo ela nessa família da fé. Essa é a tarefa da igreja cristã, ir em direção às pessoas. Falar para elas desse grande Senhor, falar que existe um Salvador. E nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Jesus acaba dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até eu voltar para ficar com a minha igreja e restaurar tudo aqui neste mundo. Essa é a nossa esperança e é uma esperança viva, que só podemos ter a partir do Espírito Santo. E também nós queremos convidar você para que na quinta-feira, durante o nosso estudo bíblico, a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre algumas questões ali do livro de Atos e também do próprio Evangelho, de algumas qualidades aí da terceira pessoa da Trindade, para a gente bater um papo um pouquinho mais profundo a respeito desse tema. E não é só bater um papo, né? Mas é um papo onde, se você tem um coração ensinável, Deus vai trabalhar, Deus vai falar contigo, como eu tenho certeza que falou com você nesta manhã. E eu quero realmente te encorajar, não pelo meu poder, porque eu não tenho, mas pelo poder que vem do Espírito Santo, para que você se sinta corpo, para que você se engaje nessa missão, porque Ele quer, sim, fazer parte da sua vida. Ele quer ser esse consolador, Ele quer ser esse guia, esse orientador que te leva
a cada dia mais para perto do Senhor Jesus Cristo. Que Ele faça morada no teu coração. E que esse sopro, esse vento gigantesco que atingiu os discípulos naquele dia de Pentecoste, possa atingir você agora, te dando a coragem, o discernimento e a sabedoria, para que você possa amar esse Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida e servir as pessoas com alegria, essa alegria que a gente gosta aí de celebrar nos aniversários, a alegria que é celebrada nos aniversários, porque nós celebramos um aniversário porque sabemos o valor que tem aquela data. Então vamos sim celebrar esse dia de Pentecostes, porque a igreja passou a existir e a igreja não são templos de pedra, mas é o corpo de Cristo em movimento. Que Ele possa te abençoar e que você possa abençoar muitas outras pessoas. Amém. E antes de recebermos a bênção, quero convidar você para que aí na sua casa ou aonde você estiver, você possa fechar os teus olhos e nós queremos conversar com esse Deus, com esse Trino Deus. Querido Deus, obrigada porque Tua palavra foi nos anunciada nesta manhã. Obrigada porque nós podemos comemorar o aniversário da Tua igreja, da nossa igreja, porque queremos fazer parte disso. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles homens naquele dia, na vida daqueles homens para que a igreja pudesse crescer e para que hoje nós pudéssemos receber esta palavra e também sermos abençoados com o sopro do Teu Espírito Santo na nossa vida. Porque se nós podemos conversar contigo nesta manhã, ou podemos dizer sim, Cristo é o nosso Senhor e Cristo é o nosso Salvador, é somente pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Querido Deus, eu também quero pedir que por Tua bondade e por Tua graça, Tu possas continuar soprando do Teu Espírito Santo em mulheres e homens que ainda não Te conhecem, mas que estão ouvindo esta palavra nesta manhã, para que eles possam se render à Tua salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queiras Tu, Senhor, continuar dando para nós a oportunidade de sermos Teus filhos e Tuas filhas na pessoa de Cristo. Pedimos também, Senhor, o Teu direcionamento para sermos sal e luz nessa terra, para também sermos bênção para outras pessoas, ou seja, levar o Teu Evangelho para outras pessoas, abençoá-las como o que temos de mais importante. Queiras Tu também acompanhar a cada família que está aqui nos ouvindo e derramar sobre nós da Tua paz. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Também quero abençoar a sua vida, não com o meu poder ou com as minhas palavras, mas que o Trino Deus abençoe a tua vida, cuide da tua casa e derrame sobre ti a paz dele. Que você possa crer nisso e colocar a sua vida aos cuidados dele. Amém. Sirva esse Deus com alegria, em direção ao seu próximo. Até mais.